Bom, gente, vamos continuar então aqui os nossos estudos sobre o Segundo Reinado. Vamos falar um pouco, né, de como que se encontrava a política externa da época, né? O Brasil, ele ainda tinha essa dependência com os ingleses, né? A gente tinha muitos investimentos ingleses aqui. E eles visavam uma consolidação dessa supremacia britânica, né? Além disso, eles tinham o monopólio do comércio externo no Brasil. E agora eles também investiam em estradas ferroviárias, né, que o Brasil precisava muito na época, e no processo de produção e comércio interno no Brasil. E isso gerou um endividamento do Estado brasileiro. E além disso, a gente vai ter algumas brigas diplomáticas, né, entre Brasil e Inglaterra. A gente tem a questão da escravidão, que a gente já trabalhou aqui, a gente viu a pressão dos ingleses, né, pela abolição do Brasil. Abolição da escravidão no Brasil, a gente tem também aquela tarifa que os ingleses não gostaram, né, a tarifa Alves Branco. E além disso, a gente vai ter aqui agora a questão Christie. O que foi isso, né? As relações entre o Brasil e a Inglaterra, elas vão se complicar ainda mais com a chegada ao Brasil desse carinha aqui, ó, do enviado britânico Sir William Christie. E o que aconteceu? Dois eventos, né, aparentemente banais, assim, que não sugerem um desgaste muito grande, viraram uma bola de neve por causa da reação desse cara. Primeiramente, a gente teve o desaparecimento de carga, né, do navio inglês Prince of Wales, e esse britânico, ele pediu uma indenização de 3.200 libras para o governo brasileiro, para o Dom Pedro II. Aí depois, a gente teve um aprisionamento de 2 oficiais do Rio de Janeiro, que eles estavam ali fazendo... eles estavam ali causando um desgaste, né, um vandalismo ali na cidade do Rio de Janeiro, né? E após eles serem identificados, que eles eram esses 2 oficiais, que eles eram policiais, né? Eles foram imediatamente liberados. E isso revoltou o Christie, porque ele entendeu que a Sua Majestade Britânica, ela havia sido gravemente ofendida, e ele exigia uma punição, ele exigia a prisão desses oficiais, o que não aconteceu. E essa questão, ela beirou uma guerra, quase aconteceu uma guerra por conta disso, quando os navios ingleses, eles aprisionaram 5 navios brasileiros no Rio de Janeiro. Para evitar o conflito, o que o Dom Pedro II faz? Ele pega e ele vai pedir uma mediação, né, do rei da Bélgica, Leopoldo I, para ele gerir esse conflito. Durante esse processo, o Dom Pedro II ele paga ao governo inglês a carga do navio roubado, mesmo que as investigações brasileiras elas não tenham sido conclusivas, que houve esse roubo do Brasil, né, nessas cargas. E em 1863, diante de um parecer favorável do Brasil, e como o governo inglês ele se nega a pedir desculpas oficiais por esse incidente, por esse aprisionamento dos navios brasileiros, o imperador decide romper laços diplomáticos com os ingleses. Até que, isso é de 1863 até 1865, quando a Inglaterra oficialmente pediu desculpas ao Brasil em virtude desse incidente. A gente vai ter também aqui um maior conflito aqui, do Exército Brasileiro, a Guerra do Paraguai, que é o maior conflito externo, né? A Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870. O Paraguai ele era comandado por Solano Lopes, e Solano Lopes ele era admirador de Napoleão Bonaparte. E ele desejava, né, assim como Napoleão fez na Europa, ele desejava anexar alguns territórios do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Aqui está o Paraguai, ó, vê que ele está no meio, ele não está no litoral. E ele desejava anexar territórios mais próximos do litoral, mais próximos do mar, que facilitavam esse comércio, né? E ele queria exatamente isso. Ele falou, não, vou querer território do Brasil, do Uruguai, da Argentina e vamos aí. E essa foi a ofensiva do Solano Lopes, quando ele aprisiona um navio brasileiro Marquês de Olinda, em Pernambuco, no Recife, né? Em Pernambuco, e além disso, ele invade o norte da Argentina. No entanto, isso vai gerar uma resistência, e o Brasil, Argentina e Uruguai, que estão sendo atacados, eles vão se organizar, né? São 3 exércitos também bem organizados, e eles vão se organizar na Tríplice Aliança para resistir a essas invasões do forte exército paraguaio. E mesmo com isso vai gerar muitas dificuldades às tropas paraguaias, né? Mas ainda assim elas resistem por 5 anos. O exército brasileiro, para ele conseguir vencer essa guerra, ele teve que se reorganizar. Isso significou
permitia a presença de escravos no exército. E esses escravos, depois que eles saíam do exército, eles seriam considerados livres. Então ele consegue sair vitorioso da guerra quando o exército brasileiro ele mata Solano Lopes. Mas, no entanto, a guerra ela foi muito custosa para o Paraguai, né? Então, houve a morte de cerca de 75% da população paraguaia. Isso é um massacre. A guerra do Paraguai foi um massacre, foi uma guerra desastrosa para os paraguaios. Cerca de 99% da população masculina com mais de 20 anos foi afetada de alguma forma, seja morte, seja gravimentos graves, né? Gravimentos graves? Não, né, gente? Seja ferimentos graves. Já no Brasil, essa guerra ela gerou um endividamento ainda maior do Brasil com a Inglaterra, né? Porque o Brasil ele não tinha como financiar próprios recursos de guerra, precisava da Inglaterra, perdão, precisava da Inglaterra mais uma vez, teve que se submeter a esse empréstimo, a esse endividamento, né? E isso gerou uma queda na economia que vinha se fortalecendo por conta do café, mas também gerou um fortalecimento do exército. O exército ele era, de certa forma, um pouco secundário desde o primeiro reinado, desde a criação também depois da Guarda Nacional. O exército ele era tido como segundo plano, mas agora não, agora ele começa a exercer uma posição de poder e a exercer uma posição de prestígio na sociedade brasileira. Isso vai ser muito importante agora no estudo do fim do Império. O fim do Império ele passa por várias questões, né? Ele é um processo, assim como a gente viu na independência como que foi um processo, agora também na República, a gente vê que não são grandes rupturas assim de um processo revolucionário, mas é mais um processo de desgaste que vai levar até o fim do Império, até a queda de Dom Pedro II. Uma das questões é a questão abolicionista. A abolição, ela foi uma tentativa também da princesa Isabel de ela mostrar que o governo, que a corte, ela era moderna. Olha, vocês estão falando que os republicanos têm ideais modernos, mas a gente está super moderno. A gente aboliu a escravidão aqui. Só que isso não vai colar muito. Por quê? Porque os fazendeiros escravistas, né, que essa elite latifundiária, que era a principal base de apoio do Império, ela vai pedir indenização pela libertação dos escravos. Ao não ser concedida, ela vai começar a fazer uma oposição ao regime de Dom Pedro e ela vai apoiar o movimento republicano. Outra questão importante nesse período é a questão religiosa. Em 1864, o Papa ele determinou a proibição de maçons na Igreja Católica. Mas o que acontece? O Dom Pedro II, ele era um maçom. Ele não acatou a ordem no Brasil, ele falou não, aqui no Brasil, essa ordem do Papa não vai valer. E isso gerou um conflito enorme entre a Igreja e o Império, que até então eram aliados, e a Igreja também vai, de certa forma, começar a fazer oposição, começar a se apoiar no movimento republicano. Além disso, a questão militar. Os militares, o exército, ele saiu fortalecido da guerra, né? Ele teve com mais poder e com mais prestígio devido a essa guerra do Paraguai. E esses militares, eles vão se alinhar com os ideais positivistas e com os ideais republicanos, que começam a circular muito nessa época. Eles começam a circular muito até por conta da imigração, né? Os países na Europa eles já haviam passado por esse processo da queda, né, do rei e da ascensão da burguesia no poder, da ascensão da república. Então, a gente tem a questão republicana. E muito da questão republicana, o marco, né, dessa questão, ela vai passar pelo Manifesto Republicano, que foi publicado em 1870. Alguns membros do Partido Liberal, eles saem do partido, eles criam um partido republicano. E de 1870 a 1889, essas ideias do Manifesto Republicano, elas vão se espalhar rapidamente. Elas vão espalhar as ideias republicanas por todo o país. Porém, cabe ressaltar uma coisa. Esse movimento ele foi organizado ali entre classe média e elite. Ele não chegou a mobilizar as massas populares. Então, era uma oposição entre o Dom Pedro II, que já não tinha tanta capacidade mais de oferecer resistência para os republicanos, e das classes médias urbanas, né, alguma elite rural, e também dos fazendeiros descontentes com o imperador, com a abolição da escravidão.
E a ideia, falando um pouco de ideologia, né, da ideia da época, o positivismo ele chegou muito forte no Brasil. O positivismo, ele era do é um filósofo, é uma ideia, uma ideologia do filósofo italiano Augusto Conte, e ele tinha uma crença, é chamada crença inabalável na ciência e na razão. O positivismo, ele tem muita, de certa forma, fé no método, né, que tudo tem que ser pela razão, tudo a ciência pode explicar, e em oposição ao idealismo, em oposição principalmente também agora à religião e a essa questão, né, do poder divino, da aristocracia, enfim. Ou seja, vai surgir no Brasil um modelo republicano positivista. E as ideias do Conte, elas serviram como inspiração para os combatentes da monarquia brasileira, que aos olhos dos positivistas, a monarquia era responsável pelo atraso da nação, por ser uma nação industrial, por não ser uma nação industrial, não, ainda uma nação de exportação agrícola, por não ser industrial, e a monarquia ela era incapaz de modernizar o país, segundo os positivistas. Esse positivismo ele vai ter apoio e ele vai ter influência, principalmente, ele vai influenciar as academias médicas, militares, de engenharia e de direito. Bom, portanto, dado todo esse cenário de desgaste, todas essas questões levavam à ascensão da República, e ela vai acontecer quando, no final de 1888, a gente tem ainda uma crise entre o parlamento e o Dom Pedro II. E os republicanos, eles vão aproveitar desse conflito, dessa instabilidade, eles vão divulgar um boato de que Dom Pedro II, ele vai reprimir os militares que fossem a favor da República. E isso vai trazer os militares ainda mais para o lado dos republicanos. No dia, então, 14 de novembro de 1889, alguns agrupamentos rebeldes estacionaram suas tropas em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e Deodoro da Fonseca, que era um militar experiente, ele foi convencido pelos republicanos de que ele seria a figura que melhor representaria o grupo de insatisfeitos contra o regime. Assim, em 15 de novembro de 1889, Deodoro proclama a República e informa para o Dom Pedro II que ele deveria se retirar do Brasil. Ele não conseguia reagir à força dos opositores, porque o exército estava do lado dos opositores, né? E ele abandona o Brasil e vai se refugiar na França. Estava implantado, então, através de um golpe militar, a República no Brasil. Só que, novamente, o Brasil passou por uma transição, uma transformação política, né? Principalmente, o fim da monarquia e o início da República, beleza. Mas isso não teve nenhuma participação popular. Os republicanos, eles não eram revolucionários, eles eram reformistas, ou seja, ele permaneceu assim a estrutura social vigente, a economia de exportação, os latifundiários, agora já não mais com o trabalho escravo, né? Mas é isso, gente. Esse foi o golpe republicano, um golpe militar republicano, um golpe político. O Brasil, mais uma vez, passava por uma transformação sem transformar tanto assim. E é isso. Espero que todo mundo tenha entendido, tenha gostado. Qualquer coisa eu estou à disposição. Pode mandar aqui no Classroom, pode mandar mensagem a qualquer horário. Fiquem tranquilos. Tem um bom simulado também, né? Para quem está vendo a aula antes do simulado, né? E é isso, gente. Muito obrigado a todos. Agradeço muito a atenção. E bons estudos, né?